Graça e paz, irmãos. Por graça, misericórdia e bondade do Senhor, estamos mais uma vez na casa do Senhor. E eu convido vocês a se colocarem em pé agora para louvarmos ao Senhor. Vamos estar cantando o hino número 50 do cantor cristão. Hino número 50 do cantor cristão. A velha história. 50 do cantor cristão. Amém? Contai-me a velha história do grande Salvador, de Cristo em sua glória, de Cristo e seu amor. Com calma e com paciência, pois quero penetrar, autora do mistério que Deus nos pode amar. Contai-me a velha história, contai-me a velha história, contai-me a velha história de Cristo e seu amor. Falai-me com doçura do amante redentor, falai com sentimento, pois sou um pecador, querendo consolar-me em tempos de aflição. Sempre essa velha história dizei de coração. Contai-me a velha história, contai-me a velha história, contai-me a velha história de Cristo e seu amor. Se o brilho deste mundo toldar do céu a luz, narrai-me a história da graça de Jesus. E quando enfim a glória do mundo além raiar, contai-me a velha história que veio aqui salvar. Contai-me a velha história, contai-me a velha história, contai-me a velha história de Cristo e seu amor. O Senhor Jesus bendito, uma história viva, real, uma história presente, que não envelhece. O amor de Deus, o teu amor, a tua graça, o teu perdão, a tua salvação, o teu sacrifício, a sua morte e ressurreição, algo que ouvimos, cremos, permanecemos crendo, testemunhando, anunciando que só Jesus Cristo salva, que Deus é amor, que providenciou um Salvador para trazer salvação e vida eterna
a humanidade. É uma história real, verdadeira, santa, eterna, misericordiosa, galardoadora, uma santa, bendita, gloriosa e eterna história, a história de Cristo e do seu amor. Te agradeço, ó Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu ensinamento, por tua paciência, por tua misericórdia e por tua salvação e pelo perdão dos nossos pecados. Por ti, Senhor, estamos com vida e em ti temos os nossos nomes escritos no teu livro. Te agradecemos. Amém. Amém. Amados, nós falaremos nesta noite acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E no cantor cristão, no hino número 99, está o hino Ressurreição, hino que pontualmente cantamos na Páscoa. É sempre notório vermos a ressurreição de Cristo e estarmos louvando ao Senhor na Páscoa cristã. Desde pequeno, na igreja, nós cantávamos este hino nos domingos de Páscoa. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos Ele conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas todo foi em vão para o deter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora todos Ele conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora todos Ele conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. É uma realidade, é uma verdade. Quando nós cantamos acerca
da ressurreição de Jesus Cristo, não apenas cantamos, mas contamos e testemunhamos que ele venceu a morte. Na palavra de Deus está escrito: ó morte, onde está a tua vitória? Não tem. Jesus, por si mesmo, entregou a vida e tornou a tomá-la. Então, ele ressurgiu. E hoje nós estaremos falando e estudando acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Fato este escrito na palavra de Deus, em João capítulo 20, de 1 em diante. E hoje nós estaremos vendo de 1 a 10. A igreja pode se assentar. Quero dizer aos irmãos que, embora falando aqui aos teleouvintes, vos falo a vós também. Então, não estejam ausentes de forma nenhuma do culto, porque o culto é para os presentes, tanto na igreja quanto nas mídias sociais. Então, concentre-se no culto, estejam com os olhos abertos, atentos a tudo aquilo que é falado aqui, porque não é alguma coisa que é de invenção do homem, mas é uma narrativa bíblica, é palavra de Deus. Portanto, na palavra está escrito: ouça o que vem, ouça a palavra de Deus. Nós somos ouvintes e nós não podemos deixar de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Aquilo que é falado aqui é falado para crer e não crer. É falado aqui para salvação e é falado aqui para perdição. É falado aqui para cura, para libertação, para santificação e para morte e para enfermidade. Então, destas coisas dependem muitas coisas. Sede prontos a ouvir, tardios para falar e tardios em irar. Não sei se é o timbre da minha voz, se é porque o pastor está sentado aqui, dada a sua artrose, que machuca muito ao ficar em pé, que os irmãos vão se acomodando nestas fofas cadeiras e vão se embalando nesse ambiente gostoso, quietinho, e aí os irmãos vão viajando. E eu posso dizer aos irmãos que viajam na maionese: pode ser que um dia acordes em um outro lugar. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então, se te der sono, quero pedir ao irmão que está do lado, belisque. É melhor chegar roxo em casa do que com a pele limpinha no inferno. Deus tenha misericórdia de você, dorminhoco. Deus tenha misericórdia. Abre os olhos para ver algo de bem que tem para mim. Abra os ouvidos, abra o entendimento, abra o coração, porque nós estamos falando só acerca de Deus e da sua bendita e eterna palavra. Não sei se tenho que subir o tom, se tenho que fazer micagem,
se tenho que andar de um lado para o outro, o que é que eu tenho para fazer para chamar a sua atenção? Se você não tiver sede de Deus, fome de Deus, é muito triste, porque muitas vezes você vai passar grande parte da sua vida na igreja, distante de Deus e sem salvação. Tenha discernimento e atenção. No domingo próximo passado, alguns estranharam o pastor repreendendo não os irmãos, mas o inimigo que se apodera de irmãos dentro da igreja. Mas o diabo vem dentro da igreja, vem. Ele não veio para tentar o próprio Cristo, para tentar o próprio Deus. Ele é ousado, ele é terrível. Então, se começar a dar sono, se levante, desce lá embaixo, enfia a cabeça debaixo daquela torneira onde tem o refrigerador ali, tem o freezer lá, peça para a irmã Neide ligar, abre o freezer, pula dentro, gera lá uma meia hora, volta, acorda e vamos ouvir atentamente. E se esse pastor sair fora do que está escrito lá na palavra, vem aqui à frente e pode jogar água nesse pastor. Tem um copo cheio aqui. Esse pastor, o senhor está falando algo que não está na palavra de Deus. Eu os desafio a isso. Estejam, nós temos um propósito: proclamarmos Cristo, e este, o crucificado. Está escrito na palavra de Deus, João, capítulo 20, de 1 a 10. Vamos ler. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu postos no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a sua casa. Pai celestial, Pai bendito, Santo Espírito do Senhor, uma palavra de vitória, uma palavra de fé,
uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna. Porque se assim não fora, não haveria ressurreição, não haveria o cumprimento da tua santa, bendita Escritura, verdade absoluta. Estou pregando porque creio no que vi e ouvi, por isso anuncio, e preciso da iluminação do teu Santo Espírito, não só para mim, mas para todos aqueles que hão de ter o contato com a tua palavra, uma palavra verdadeira de vida eterna, e que não volta para o Senhor vazia. Te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que abra portas, que abra lugares, para que esta palavra chegue àqueles que precisam do Senhor, que precisam de conhecê-lo, que precisam conhecer do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor, do teu perdão e da tua salvação. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados de Jesus Cristo, este é um texto da palavra de Deus que tem muitas inquirições quanto ao tempo de Jesus Cristo sepultado, pois ele mesmo disse: se derrubarem este templo, em 3 dias eu reconstruirei. Amados do Senhor Jesus Cristo, se formos olhar cronologicamente pela palavra de Deus e no estudo da palavra de Deus, entendermos que a crucificação ocorreu na sexta-feira, surge o entendimento de que Jesus Cristo ressuscitou na segunda-feira, mas a morte de Jesus Cristo foi em uma quinta-feira, às 3 da tarde. E não vamos deixar de atentar para o fato do horário judaico, que começa o dia às 18 horas do nosso dia, que só 6 horas depois é um novo dia, às 24 horas. Então, às 18 horas de cada dia, inicia-se um outro dia. Inicia-se a sexta-feira, dia e noite. Inicia-se o sábado, na sexta-feira, às 18 horas. E vai até às 18 horas do sábado nosso. E inicia-se o terceiro dia, às 18 horas do sábado, e vai até às 18 horas de domingo. Se esta lógica dos 3 dias, a contar da crucificação na sexta-feira, o que não aconteceu, aconteceu na quinta-feira, domingo é o terceiro dia. Então, no terceiro dia, após todos aqueles eventos, todo aquele silêncio, todo aquele medo, todas as perseguições e tumultos que se criaram acerca do que aconteceu, todas as providências tomadas por Roma, por os judeus religiosos, há um período de as pessoas, inclusive ou principalmente os homens, de estarem recolhidos
e com medo. Mas nós vemos aqui no terceiro dia, às 5 horas da manhã, 3 mulheres, a saber, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e a irmã de Maria, mãe de Jesus, Salomé. 3 mulheres que antes do raiar do dia resolveram ir ao sepulcro, ali aquele planalto, aquele jardim de José de Arimateia, com uma intenção de estarem terminando ou analisando ou por curiosidade como estava Jesus Cristo sepultado. Não vão lá porque se lembraram de que Jesus Cristo lhes disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Nos evangelhos nós vemos a menção de que foram lá para cuidar do corpo, ou na conclusão do embalsamento de Jesus Cristo. Mas às 5 horas da manhã, hora em que chegaram no túmulo, viram alguma coisa de diferente no túmulo. Naquela pedra que rolada fechou aquele túmulo, naquela rocha escavada, onde pela primeira vez havia sepultado alguém. E quando chegaram e se depararam com a pedra removida, qual foi a iniciativa? Maria Madalena, creio que mais nova, creio que mais forte, voltou correndo pelo mesmo caminho em que viera. Na casa de quem cuidava de Maria, da casa de onde saíram, que marcaram aquele encontro para irem até a sepultura de Jesus Cristo para cuidar do corpo de Jesus Cristo. E chegando encontraram 2 dos seus discípulos, aquele a quem Jesus confiou a sua mãe e lhe disse: mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. Então, creio que isso foi alguma coisa conversada neste período de silêncio, de medo, de suspense, de temor, de um momento de tristeza por ter perdido o contato, de poder ter perdido a bênção da convivência daquele que era a melhor de todas as companhias, a melhor de todas as conversas, a melhor de todas as coisas que já haviam vivido e sentido na face da terra. Um longo período de silêncio, de suspense, de medo, de tristeza. Romperam as trevas da noite para chegarem. E aí há muitos comentaristas que dizem que aumentaram-se os guardas que vigiavam o túmulo para que não houvesse quem pudesse ir roubar o corpo. Isso foi de grande testemunho, porque de fato o túmulo foi guardado.
guardado para que ninguém fosse roubar o corpo, e até mesmo para que os religiosos da época, enfurecidos com o ensino de Jesus, não fossem lá descontentes pela iniciativa de José de Arimateia de colocar o corpo ali para ser sepultado a apenas 30 metros do lugar onde foi crucificado, porque era a intenção deles que Jesus Cristo fosse jogado ali no Guiena, fosse jogado ali naquele lugar onde era um lixão, e até mesmo os corpos que nem sepultados eram, para serem comidos pelas feras e pelos abutres. Então, guardaram o túmulo com diversos pensamentos e diversas intenções. Mas o fato é de que estas 3 mulheres, ao chegarem lá, notam uma coisa de diferente. A pedra não está mais lacrando o sepulcro. Não há aqui nenhum relato bíblico de que elas vão em direção ao túmulo. Há aqui o relato de que uma voltou para a cidade. E aí, a notícia, ela é dada. Amados de Jesus Cristo, nós temos que entender o tempo, os dias e as noites, as horas. Nós temos que entender o que as Marias e Salomé foram fazer no túmulo e qual era os pensamentos e situações criadas na cabeça de cada um, sem terem nenhum deles tempo para refletir que Jesus havia ressuscitado. E aqui nós podemos verificar o que encontraram. Foi tudo aquilo que não esperavam encontrar. Saíram de casa com um propósito. Tinham um plano sendo executado. Frustrado com o simples fato de aproximar-se naquela madrugada escura, mas não tão escura a ponto de não enxergarem que o túmulo estava com a pedra removida. O amados de Jesus Cristo, a iniciativa foi correr em sentido contrário. Não correr para o túmulo, mas correr do túmulo. Correr do alvo, correr do objetivo. Com qual propósito? Chamar reforço. Aí entra a confiança que a mulher tem no homem, por ser a parte mais frágil, de a mulher ser mais medrosa, ainda que tenha mulheres que digam, ousam a dizer, é porque não era eu que estava lá, porque se fosse eu, ficava travada que nem Maria e Salomé, mas só Madalena teve força para correr. Correr, eu creio que a sua maior corrida de toda a sua vida, recorde, e ao chegar, e aqui a menção de a palavra entregue a Pedro e a João, e a notícia dada. Não passou pela cabeça dela que Jesus havia ressuscitado, mesmo vendo a pedra removida. Qual foi a palavra? Foi uma palavra
no sujeito indefinido. Levaram o meu Salvador. Quem levaram? E aí há muitas coisas, mas nós notamos aqui o suspense que está no coração de cada um. E o que toma o coração de João e de Pedro? Correr em direção contrária à direção que Maria Madalena correu. Correram até eles e eles vão correr até o túmulo que tem a sua pedra removida. Encheram-se de coragem e com a força que tinha, porque uma notícia dessa, eu duvido você, homem, por mais corajoso que é, e que fosse, ao ver de madrugada, não sei se 5h15, se 5h30, se 6 da manhã, alguém chegando e dizendo: levaram o corpo do meu Senhor, do meu Salvador. Eu creio que a primeira coisa que acontece é as pernas bambear. E já correr em determinado momento da nossa vida, da nossa idade, é complicado. Quando somos adolescentes e jovens, correr faz parte da idade. Mas ao chegarmos à idade, as corridas ficam cada vez mais longas e mais cansativas. E nós vemos os dois correndo lado a lado, com o único propósito de ver o que de fato aconteceu. Ao irem pensando qual atitude teriam ao chegar e ver e constatar. E pensamentos estes rápidos do que fazer ao chegar e ver e constatar que Jesus não estava mais ali. Em nenhum momento a narrativa bíblica nos evangelhos de que se lembraram do que Jesus Cristo havia dito, da ressurreição. A ressurreição aqui não está na mente deles. O que está na mente deles? Quem foi ou quem foram aqueles que violaram a sepultura, onde já se viu? Havia guardas. Será que foram subornados? Receberam paga de alguém? Há pensamentos e mais pensamentos que lhes toma, como pensamentos que lhes tomam agora no momento que eu estou a vos narrar o acontecido. A gente às vezes está ouvindo alguma coisa e pensando em várias coisas. Vai se desvendando um cenário à nossa frente. E a gente é movido por sentimentos e pensamentos, por reações das ações manifestadas. Nós vamos vendo, e aqui nós vamos vendo o desenrolar das narrativas, dos fatos e dos acontecimentos. Há alguém aqui, e dentre eles, creio, de todos o que queriam saber notícias, Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro é aquele que por 3 vezes, antes que o galo cantasse, negou a Jesus Cristo. Pedro, de todos os discípulos que ficaram, de todos os seguidores de Cristo, aquele que era o mais tempestivo, que era o mais garganta, e que disse que jamais ele faria isso, pôde ver que ele era capaz de fazer aquilo e muito mais. Então há uma expectativa em Pedro muito grande de poder ir o mais rápido possível, checar
para poder, quem sabe, se desculpar por ter negado a Jesus Cristo. Então saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Se de fato acreditassem na possibilidade da ressurreição, todos eles, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Salomé e todos os discípulos manteriam uma expectativa junto aos que guardavam a sepultura, esperando o raiar do terceiro dia para verem o Cristo ressurreto. Nenhum deles esperava, nenhum deles pensavam e acreditavam que isso iria acontecer. Será que não pensavam que José de Arimateia e Nicodemos haviam providenciado uma outra sepultura com medo de que os religiosos haveriam escutado lá no sinédrio dos quais eram membros, e aí tiraram o corpo de Jesus para sepultar em outro lugar? Só Deus sabe os pensamentos que ia no coração daqueles que corriam apressadamente ao túmulo onde a pedra estava removida. Amados de Jesus Cristo. E os dois corriam juntos. Por certo, até conversavam quando corriam. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente que o outro discípulo. O nome dele era João. E chegou primeiro ao sepulcro. Primeiro até mesmo do que Maria Madalena, primeiro do que Maria, mãe de Jesus, primeiro do que Salomé, embora tinham ido antes, não tiveram coragem de ir até o túmulo para orar, para olhar. João chega primeiro. Mas o que acontece? Não é porque chegou primeiro que ele entrou no túmulo. A palavra de Deus diz, e abaixando-se. E aqui nós podemos ver acerca de sepulcro e túmulo. Se usarmos a expressão o túmulo vazio, nós incorremos em um erro, porque são duas coisas distintas. O que é um túmulo e o que é um sepulcro? Túmulo é alguma coisa cavada na terra. E aqui no nosso país, e creio que na maior parte do mundo, 7 palmos. 7 palmos. E agora vimos aqui na pandemia, no cemitério lá em São Paulo, da Vila Formosa, aquele teatro de escavações com máquinas para os mortos de Covid, com covas rasas. Túmulo é um lugar onde são sepultados os corpos no chão. O sepulcro, ele se difere por ser alguma coisa escavada em uma rocha. E aí, quando nós assistimos alguns documentários de algumas tribos, de alguns povos que sepultam os seus entes queridos em sepulcros nas montanhas, e às vezes nós vemos nestes sepulcros grandes quantidades de
planos de pavimentos escavados na rocha. Alguns lacram, outros deixam aberto, mas o sepulcro era entalhado na rocha em um plano onde precisava se abaixar e olhar para dentro. Então, quando nós vemos aqui que João se abaixou e olhou para dentro e viu, ele não viu tudo, ele viu alguma coisa. Mas a ânsia de Pedro era maior, por aquilo que já vos disse, por ter negado a Jesus Cristo. Há evidências, se alguém tivesse roubado o corpo, não descartariam coisas que estavam com Jesus Cristo. E aqui nós entramos na sepultura com Pedro para verificar se de fato havia corpo ou não, e o que havia ficado, e daí para se tirar ou não conclusões. Chegou, pois, Simão Pedro, versículo 6, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu posto no chão os lençóis. O amados de Jesus Cristo, há aqui, nesses 2 versículos que vos falarei a partir de agora, quem que rouba alguma coisa com guardas tomando conta e tem tempo de dobrar lençóis ou lençol, seria uma mulher muito cuidadosa que entrou vagarosamente, sorrateiramente, com a ajuda de alguns varões, para rolar a pedra pesada do sepulcro, e aí tirar o lençol que cobria a Jesus Cristo e dobrar e colocar do lado. Pedro entrou e viu lençol dobrado. Pedro entrou e viu que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça, constatado antes, porque se está falando, viu o lenço que estava sobre a sua cabeça, é porque Pedro viu o que envolveu Jesus naquele embalsamento, naquela preparação do corpo de Jesus Cristo, não simplesmente enrolado em um lençol, mas envolto em faixas, envolto em lenços. E aqui há uma explicação de costume judaico que os judeus usavam, e vamos usar disso do que os judeus, que são senhores, fazem quando estão à mesa. Quem é súdito, quem é senhor, quem é servo. Se alguém serve alguém em uma mesa, e ao entregar a refeição, e a pessoa que é de um nível mais elevado está comendo, então aquele que é súdito, aquele que é servente, aquele que é menor, que não tem contato com aquele, e não há diálogo com aquele que é de nível mais elevado, observa como fica o guardanapo, se embolado ou se dobrado. Se embolado, na ausência daquele que é maior, comeu, é retirado da mesa os utensílios que ali estão.
ser dobrado perfeitamente, não se mexe na mesa, porque há ali uma comunicação factual, não oral, mas aprendida, dizendo: volto logo, estou voltando. Olhando para esta questão aqui e para essa explicação concernente daquele que é maior para aquele que é menor, Pedro entende que, pelo estado que está o lençol e pelo lenço dobrado, uma mensagem: estou voltando. Amados de Jesus Cristo, até não entrar dentro do sepulcro e observar o sepulcro vazio, podemos dizer, a ficha não caiu. A partir disso, novas expectativas são levantadas em Pedro, que entrou, em João, que está abaixado à porta do sepulcro, e a Maria Madalena, que já havia chegado ali, e a Maria, mãe de Jesus, que já havia chegado ali, e a Salomé. Portanto, elas nem se abaixaram e nem entraram. Mas há aqui um anúncio de que Jesus Cristo ressuscitou. Oh, amados de Jesus Cristo, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu. E aí vem e creu. Amados de Jesus Cristo, eu fico olhando para nós que não vimos. Eu fico olhando para nós que não corremos. Eu fico olhando para nós que não sentimos todo esse medo, que não presenciamos toda essa história e que não tivemos acesso nem antes, nem agora durante, e por certo não teremos como ir a Jerusalém e ver o Santo Sepulcro, o lugar onde Cristo foi sepultado. É por isso que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, porque João teve que ver para crer. E aquilo que nós ouvimos entra no nosso coração e nós cremos que Jesus é o Cristo e que Jesus Cristo foi morto em uma cruz, foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou. Creio no que está na íntegra, na palavra de Deus. Viu o quê? O túmulo vazio. Creu em quê? Se não tinha corpo. Creu na ressurreição. Por quê? Amados de Jesus Cristo, nós somos movidos em percepção por algumas coisas. Tato. Olfato. Cheiro. Quando nós apalpamos certas coisas ou sentimos cheiro de alguma coisa, nos lembramos de algo. Às vezes é necessário nós colocarmos as nossas mãos, colocarmos os nossos pés, sentir o cheiro, perceber, e ainda que não ouça nada, a percepção move o sentimento e o pensamento, e nós tiramos as nossas conclusões. A nossa igreja, às vezes, as percepções, esse lugar gostoso, silencioso, lugar bom para dormir, lugar bom para ouvirmos
a palavra de Deus. Há tantas coisas aqui na palavra de Deus, para que assim como João, o discípulo do amor, passar por todas essas coisas para crer. O que é que foi necessário para que você cresça que Jesus é o Cristo? Ou para que você, que ainda não creu que Jesus é o Cristo, o que é que está acontecendo com você, ó amados de Jesus Cristo? Porque ainda não sabiam que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Vamos lá? Salmos, capítulo 16, versículo 10 e 11. Salmos 16. Outro cumprimento das Escrituras. Não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mostrar-me-ás o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegrias, em tua mão direita há delícias para sempre. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ó amados de Jesus Cristo, depois de visto todas estas coisas, todo aquele sentimento e expectativas anteriores acabaram. Tanto é que acabaram no sentido de: o que será que aconteceu? O que será que está acontecendo? E agora, o que vai acontecer? Foi algo tão forte, foi uma mensagem tão poderosa, das 3 situações presenciadas: pedra removida, lençol e lenço dobrados, e a ausência de um corpo. Tornaram os discípulos para casa. Para os dois bastava, não precisava de mais nada. Mas nós veremos no domingo próximo, se Deus nos permitir, como que agem as mulheres. Aqui não mostra que todos voltaram para casa. Chegaram primeiro, vão saber o que de fato aconteceu. Vão ter que perguntar para o jardineiro. Vão ter que ouvir um anjo lhes falar o que aconteceu. Mulher é diferente. O homem com poucas coisas já percebe o que aconteceu. Mulher precisa de muito mais. Então nós vamos, se Deus nos permitir, domingo que vem, dia 27 de fevereiro de 2022, o testemunho das mulheres. Então, é necessário todas estas coisas. Por quê? Porque se fossem as mulheres pura e simplesmente que tivessem entrado e visto, estas coisas não seriam cridas. Ou cridos, por quê? Porque naquele tempo a palavra das mulheres não tinha valor algum. Olha só como é que Deus age. Chegaram, mesmo sem a percepção de saberem se os seus testemunhos seriam ouvidos ou não, voltou correndo. Se aconselhadas ou não, é fato, é história, é real, mas não resta dúvida nenhuma
nem para Pedro e nem para João. Eu espero que não haja dúvidas em o teu coração e que de fato creias que Jesus é o Cristo e que de fato creia que Jesus morreu em uma cruz e que de fato creia que Jesus foi sepultado e que de fato creia que ao terceiro dia Jesus ressuscitou e que de fato se entregues a Jesus Cristo e o recebas como teu único e suficiente Salvador e tenha perdão para os seus pecados passados, perdão para os seus pecados presentes e perdão para os seus pecados futuros, lavados no sangue do Cordeiro, salvos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e parabéns, que alguém tentou, mas não conseguiu dormir no culto hoje. Deus abençoe no nome de Jesus. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor, porque a tua palavra é viva, ela é santa e ela é eficaz. Ela é mais poderosa do que o martelo que esmiuça a penha. Ela é mais afiada do que espada de dois gumes. Ela é palavra de vida. Ela é palavra de libertação, de cura. E é palavra de salvação e vida eterna. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, que tem nos acompanhado aí em os nossos cultos, em as nossas mensagens, quero convidar você a estar curtindo e compartilhando as mensagens, os cultos. Há pessoas que precisam ouvir de Jesus para que se cumpra as Escrituras. E este evangelho do reino será pregado em todas as tribos, línguas e nações. E aí virá o fim. Você não vai contribuir para postergar o juízo de Deus. Proclame Cristo, anuncie Jesus Cristo. Aos cultos de domingos, aqui à minha direita, no alto, tem o QR Code da nossa rádio web 7 BPC. Estamos chegando a 93 mil participações. Quero crer que ainda neste primeiro semestre chegaremos a 100 mil participações. E quem que pode nos ajudar a chegarmos isso mais rapidamente? Você que nos acompanha, que nos segue. Se você ainda não é nosso seguidor, se você ainda não curtiu a página da Igreja Batista em Parque dos Camargos, eu te convido a estar se inscrevendo lá no YouTube, lá no nosso canal 7 IBPC, para receber as mensagens. Esteja apertando aquele sininho, para que em todas as mensagens e em todos os cultos, você seja avisado de uma mensagem de vida, de uma mensagem de esperança, de uma mensagem de salvação. Deus abençoe a todos e até domingo, se Deus nos permitir. Deus abençoe.